Fala galera, tudo bem com vocês? Aqui é o professor André e hoje eu quero conversar um pouco com vocês sobre potência e radiciação. Para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou dividir ele em três partes. Na primeira eu vou falar sobre algumas ideias básicas sobre potenciação. Depois eu quero discutir algumas propriedades de potenciação. E depois, no último vídeo, eu vou falar sobre radiciação. Beleza, galera? Vamos lá? Olha só, o principal objetivo desta aula é relembrar as principais estratégias operacionais envolvendo potências e radiciação. Eu sei que vocês já estudaram isso no ensino fundamental, porém a gente quer dar uma aprofundada nas ideias ou simplesmente recapitular algumas ideias que foram apresentadas anteriormente. Gente, olha só, é, a potência a gente vai denotar ela por A elevado a N. Então, quando a gente tiver uma expressão desse tipo, A sendo A um número real e N inicialmente vamos tratar como um número natural. Então, se tem um número real elevado a um número natural, a gente vai chamar isso de potência, tá? A elevado a N é uma potência. A gente vai ser a base da potência e N vai ser o expoente da potência, que inicialmente a gente vai pensar no caso dos números naturais, tá? Então n vai pertencer aos números naturais, só para ficar mais fácil a nossa discussão. Aqui tem uma notação para radiciação, mas no próximo vídeo eu falo sobre isso. Gente, olha só. Então, considere as potências de base A pertencente aos números reais e expoente N pertencente aos números naturais não nulos. Então, o N só vai poder ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente. Olha essa situação aqui, tá? Então, como é que a gente vai definir A elevado a N? A elevado a N vai ser o A vezes A vezes A vezes A vezes A N vezes. Ou seja, vai ser o produto desse cara que tiver aqui na base N vezes. Beleza, pessoal? Então, olha só. Dessa forma, o que seria o 2 elevado à quinta potência? Seria o 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, e isso dá 32. 2 elevado à quarta potência dá 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso dá 16. 2 elevado ao cubo é 8, 2 elevado ao quadrado é 4. Opa, tá errado aqui, vou arrumar. Olha, é 4. E 2 elevado a 1 é igual a 2. Beleza, gente? Observe que nessa sequência, imagine que eu não tivesse só os números naturais não nulos. Imagine que pudesse ser os números inteiros. Ou seja, a potência pudesse ser com expoente zero ou com expoente negativo. E aí, será que através do padrão que a gente tem aí, a gente conseguiria descobrir, por exemplo, quanto que é 2 elevado a zero? Será que seguindo esse padrão eu conseguiria descobrir quanto que é 2 elevado a menos um? Quanto que é 2 elevado a menos 2? Vamos tentar seguir esse padrão como se fosse uma tabuada para entender o raciocínio. O que, que é o 2 elevado ao cubo? O 2 elevado ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, ou seja, 8. O que, que é 2 ao quadrado? É o 2 vezes 2, ou seja, 4. O que, que é o 2 elevado a 1? É o 2 uma única vez, isso vai ser igual a 2. Gente, olha só, se eu imaginar essa sequência aqui, igual a gente fazia como quando a gente tinha uma tabuada, eu posso observar que decrescentemente, né, de forma decrescente, melhor, eu conseguiria pensar no 2 elevado a zero, observando o que está acontecendo com esses resultados. Olha, o que, que acontece com 8 para ele virar 4, que é o resultado. O 2 elevado ao cubo é 8, né? O que, que acontece para virar 4 quando eu tenho 2 elevado ao quadrado? E o que, que acontece quando eu tenho o 2 elevado a 1, que vira 2? Observe o seguinte, o 8 para virar 4, basta eu dividir por 2, tá? 8 dividido por 2, 4. O 4 dividido por 2 dá o 2, que é o resultado do 2 elevado a 1. Então, mesmo que seja uma questão abstrata, né, o 2 elevado a zero, eu consigo imaginar quanto que é esse resultado usando esse raciocínio, né, que é sempre o resultado anterior dividido... Opa, deixa eu botar de vermelho para ficar bonitinho, né, gente?
dividido por 2. 2 dividido por 2, isso só pode ser 1. Então, a gente chega à conclusão que o 2 elevado ao expoente zero é igual a 1. Então, eu posso até anotar lá naquelas minhas dúvidas que eu estava lá no slide, que o 2 elevado a zero é 1. E por quê? 2 elevado a zero é 1, porque eu segui o padrão da tabuada. Eu observei o padrão e fui vendo o que acontecia com os resultados. Com isso, eu posso definir também quanto que é o 2 elevado a menos 1. Observe, se eu seguir a mesma sequência, o que seria o 2 elevado a menos 1? O 2 elevado a menos 1, como é uma questão abstrata também, não tem como eu imaginar quanto que é aqui, mas tem como eu imaginar o resultado. Não é sempre o resultado anterior dividido por 2? Então, 2 elevado a menos 1 vai ser 1 dividido por 2. O resultado anterior dividido por 2. Observe que 2 elevado a menos 1 é meio, então. E observe que eu estou justificando as ideias usando a sequência da tabuada. Eu estou observando um padrão que está acontecendo nessa sequência, né? Para poder entender como que acontecem os próximos resultados. Então, o que seria o 2 elevado a menos 2? O 2 elevado a menos 2, gente, vai ser o resultado anterior dividido por 2. Ou seja, vai ser meio dividido por 2. E na divisão de fração, eu repito a primeira fração, que é o meio, vezes o inverso da segunda. Ou seja, 2 elevado a menos 2 é 1 sobre 2 ao quadrado. Observe que a potência era negativa aqui no 2 elevado a menos 2. Eu escrevi o inverso desse 2 aqui, que é meio, e coloquei a potência positiva. Tá? O resultado disso é 1 quarto. Beleza? E usando esse raciocínio, gente, eu posso descobrir, por exemplo, quanto que é o 2 elevado a menos 3. O 2 elevado a menos 3 vai ser o resultado anterior, que é 1 sobre 2 ao quadrado, dividido por 2. Porque eu tenho que sempre pegar o resultado anterior e dividir por 2. Certo? Isso vai dar o quê? Repito a primeira fração e multiplico pelo inverso da segunda. Ou seja, isso vai dar 1 sobre 2 ao cubo. Aqui eu tenho 2 ao quadrado, né? Aqui. E aqui 2 elevado a 1, né? Que é 2 ao cubo. Então, observem que 2 elevado a menos 3 é igual a 1 oitavo. Então, gente, se a gente olhar com carinho, a gente tem um padrão, a gente pode definir uma regra. Olha só, o 2 elevado a menos 4, se eu seguir o mesmo padrão, vai ser o inverso do 2 elevado, pegar o denominador e elevar a expoente positivo. Em vez de ser elevado a menos 4, elevar a 4. Então, isso vai dar 1/16 avos. O mesmo acontece se eu tiver que fazer o 2, por exemplo, elevado à 10ª potência negativa. Eu faço o inverso da base, que é meio, o inverso de 2 é meio, e elevo à 10ª potência. Isso vai dar 1 sobre 1024. Observem que a gente tem uma regrinha agora. Muito bom isso, né, gente? Observe que a gente fez todas as justificativas desses porquês usando, né, a ideia da tabuada, né, a ideia do padrão, da sequência. Eu fui observando o que acontece com a sequência para generalizar os resultados, os próximos, ou seja, descobrir o próximo resultado. Beleza, gente? Agora, olha só, vamos ver se a gente consegue lembrar algumas propriedades para simplificar e calcular expressões desse tipo aqui, tá? Eu vou colocar lá na nossa folhinha de novo, tá? E vamos pensar nessas seguintes situações. Imaginem que eu queira resolver o item A, que é 3 elevado à 4ª potência,
vezes 3 elevado ao quadrado. Gente, pela definição de potência, o 3 elevado à quarta potência é 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 4 vezes. Certo? 4 vezes. E o 3 elevado ao quadrado é o 3 vezes 3, duas vezes. Duas vezes. Então, no final das contas, o que, que eu tenho? Eu tenho 3 elevado à sexta potência, porque o 3 ficou multiplicado 6 vezes. Observe que daqui eu também posso tirar uma regrinha. Ó. Se eu tenho uma multiplicação de potências da mesma base, vou colocar aqui, ó, mesma base, o que, que eu posso fazer? Eu posso repetir a base e somar os expoentes. Então, se eu tenho uma multiplicação de potência de mesma base, eu posso repetir a base e somar os expoentes. Isso vai dar 3 elevado à sexta potência. Não sei de cabeça quanto que vai dar isso agora. Vocês coloquem aí na calculadora. Para mim, eu estou mais preocupado em saber a regra agora, não o resultado, tá, gente? Depois vocês descubram o resultado aí. O item B. O item B está pedindo para calcular o seguinte: 5 elevado a 9 dividido por 5 elevado a 6. Então, eu tenho uma divisão de potência de mesma base. Beleza? Como que eu resolveria isso se eu não soubesse propriedade alguma? Eu ia fazer 5 vezes 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 5, 9 vezes. Vamos ver se está certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes. Isso tudo dividido, certo? Dividido por 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, 6 vezes. Beleza? Observe que quando eu tenho essa situação, eu posso simplificar um 5 que está no numerador com um que está no denominador. Então, eu vou fazendo isso. Ó. Um do numerador com um denominador. Um do numerador com um do denominador. E assim eu vou eliminando esses 5. Sobrou o quê? 5 ao cubo. Então, o resultado dessa expressão é 5 ao cubo. Observe que eu também tenho uma regrinha aqui. Ó. Se eu tiver uma divisão de potência de mesma base, eu posso repetir a base e subtrair os expoentes. Então, 5 elevado a 9 menos 6 vai dar 5 elevado ao cubo. Esse é o seu resultado, gente. 5 elevado ao cubo é 125. Beleza? Esse eu coloquei o resultado porque esse eu sabia de cabeça. 3 elevado à sexta eu não sei de cabeça. Letra C. Agora na letra C eu tenho uma potência de potência. 3 elevado ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo. Vou anotar aqui, ó. 3 elevado ao quadrado, entre parênteses, elevado ao cubo. O que é esse elevado ao cubo? Significa que tudo que está entre parênteses, eu tenho que multiplicar 3 vezes. Então, ó, eu tenho 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Imaginando que eu não sei regra nenhuma para fazer mais rápido. O que eu tenho aqui, usando a regra que a gente aprendeu no item A, multiplicação de potência de mesma base. Eu posso repetir a base e somar os expoentes. Daí eu vou ter 3 elevado à sexta potência. Observem que eu poderia ter chegado nesse resultado de forma muito mais rápida, observando que 3 elevado à sexta potência é a multiplicação desses dois expoentes aqui. Ó. Então, se eu tiver uma potência de potência, eu posso repetir a base. Tá feio esse 3, fazer outro. Ficou mais feio ainda. Repetir a base e multiplicar os expoentes. Então, 3 elevado a 2 vezes 3, que vai dar 3 elevado à sexta potência. E como eu já falei, eu não sei de cabeça o resultado. Vocês descubram aí pela calculadora. Vamos ver o item D. O item D eu vou até colocar embaixo, que ele é bem interessante. O item D, gente, ele está falando assim, ó. X vezes Y, entre parênteses, elevando ao quadrado. Aqui tem uma boa discussão.
tá? Vou colocar ele aqui embaixo, ó. XY elevado ao quadrado. XY é x vezes y, tá? Um número multiplicando o outro. Observe que nesse caso, eu tenho que pegar o que está entre parênteses e multiplicar duas vezes. Então, fica xy vezes xy. Beleza? Tudo multiplicação. Como é tudo multiplicação, eu posso tirar os parênteses. Ficaria x vezes y vezes x vezes y. Como a ordem dos fatores não altera o produto, eu posso escrever x vezes y vezes y. Ou seja, o que eu tenho no final é um x ao quadrado vezes um y ao quadrado. Então, quando eu tenho um produto de dois números entre parênteses elevado a uma potência, eu posso pegar o primeiro. Então, se eu tenho isso daqui, ó, xy elevado ao quadrado, eu posso pegar o primeiro e elevar ao quadrado e o segundo e elevar ao quadrado. Observem, gente, que eu só posso fazer isso quando eu tenho uma multiplicação e uma divisão. Daqui a pouco eu explico a divisão. Mas a galera insiste em usar em situações como essa, ó. X mais y ao quadrado. E a galera quer fazer assim, ó, igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou provar para vocês que isso está errado. Não pode fazer. Não pode fazer isso. Tá bom? Tá errado não, né? Como eu coloquei o símbolo de diferente, tá errado quando tá igual aqui. Tá errado, tá? Na verdade, essas coisas são diferentes. Ó, x mais y ao quadrado é diferente de x ao quadrado mais y ao quadrado. Eu vou usar números para mostrar isso para vocês. Olha a situação. Imagine que eu tenho aqui, ó, 3 mais 2 elevado ao quadrado. A gente sabe que isso é o mesmo que 5 elevado ao quadrado. Isso tem que dar 25. Concordam comigo? Tem que dar 25. Imagine que um espertinho ele pega o 3 mais 2 ao quadrado e resolva fazer o 3 ao quadrado mais o 2 ao quadrado. Vamos ver se isso vai dar o mesmo 25 que tem que dar lá em cima. 3 ao quadrado vai dar 9, 2 ao quadrado vai dar 4 e 9 mais 4 dá 13. Não deu o mesmo resultado. Sabe por que não deu o mesmo resultado? Porque 3 mais 2 entre parênteses ao quadrado é diferente de 3 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Então, se você tiver uma expressão algébrica do tipo A mais ou menos também, tá? B elevado ao quadrado, você não pode fazer que isso é igual ao primeiro ao quadrado mais o segundo ao quadrado. Beleza, pessoal? Não vão cometer essa gafe. Então tá. Gente, vamos ver se tem mais um. Acho que tinha só mais um para a gente finalizar esse vídeo. Deixa eu ver qual que era o item D, que é a divisão 2/3 elevado ao cubo. Vou botar mais uma folhinha lá no final. É o letra E. Letra E. Vou ficar bonitinho aqui. É 2/3. Opa, que parênteses mais feio. Ih, mais feio ainda. Elevado ao cubo. Gente, isso seria 2/3 vezes 2/3 vezes 2/3. Concordam? Isso é o mesmo que 2 ao cubo sobre 3 ao cubo. Ou seja, se eu tenho uma fração na base elevada a um expoente, basta eu pegar o numerador e elevar a expoente e pegar o denominador e elevar a este expoente. Beleza, galera? Espero que isso daí tenha ajudado aí nas primeiras propriedades. Eu vou trabalhar elas com vocês de forma mais algébrica agora no próximo vídeo. Até lá. Forte abraço, hein, pessoal?